Boa noite, pessoal. Como vocês já sabem, eu sou o Cris Estevão. Vocês já sabem que já estão comigo já faz um tempo. E estamos gravando mais um vídeo para o Laboratório da Escrita. Hoje o tema é as consequências do tabagismo nos dias atuais. E aqui vocês podem ver já algumas figuras, algumas peças publicitárias, na verdade, que servem para que nós possamos refletir sobre as consequências do tabagismo nos dias atuais. Para começar, eu escolhi essa daqui, ó. Essa daqui, de todas, ela é uma das mais chocantes. Nota-se que a marca em que fica o cigarro na boca, ela é algo que parece bem indestrutível. Aqui nós temos uma simbologia bem adolescente, ou seja, é o cigarro que está de alguma forma alterando esse processo da adolescência, consumindo esse período, que é o período em que muita gente de fato começa a fumar. Aqui eu tenho uma mulher que parece sumir na fumaça, uma imagem até poética, né? Publicitariamente poética, inegável que há a função poética da linguagem. Aqui eu tenho uma cadeia de cigarros que vão se destruindo, uma placa criativa de pare, uma mulher que se vê no espelho envelhecendo e ao mesmo tempo também ficando cada vez mais escura, como disse que o pulmão fica quando a gente fuma, né? Para as pessoas que fumam, no caso. E aqui eu tenho uma propaganda que não é brasileira. Vocês veem que está faltando alguma coisa e esse faltando alguma coisa vai levar essas duas próximas letras à morte, né? O nosso bonequinho, a morte do fumante. E a nossa última imagem aqui, para poder completar a nossa capa. Passando aí, nós veremos, a gente vai começar de uma forma mais lúdica, como o fumante ele é tratado nos dias de hoje. A gente vai colocar para vocês vão ver daqui a pouco esse vídeo, que é de uma produtora chamada Amanda Foca. Esse vídeo vai falar um pouco de como os fumantes eles são vistos nos dias de hoje. Ô, tá fazendo o quê, cara? Ué, dando uma corridinha pra me exercitar. Corridinha pra quê? Exercício? Não adianta nada não, cara. Você fuma, cara. Cara, tem certeza que você vai comer mesmo esse negócio todo aí? Não faz mal pra saúde isso? Cala a boca, meu irmão. Você fuma, cara. Você come fumaça. Quem é você pra me dar dica de saúde, irmão? Hoje você pode pegar câncer de pele, cara. Eu passo protetor solar. Essa sua boca, cara. Você fuma, meu irmão. Quem é você? Sol é vida! Pô, bora, meu irmão. Vou dirigir hoje, meu irmão. Vou bater um racha aí, vou humilhar geral. Vamos lá, bora? Cara, você bebeu demais, cara. Pode provocar um acidente. Por favor, não dirija. Quem é você, meu irmão? Seu fumante, você fuma, cara. Quem é você pra falar de mim? Sou Thor Batista, não, meu irmão. Sim, vou dar um mergulho, hein? Bora? Cara, que isso? Tá cheio de tubarão. Tem uma placa aqui, por favor. Você pode morrer, cara. Não vai não, cara. Ué, já custou? Porra, você fuma, cara. Quem é você pra falar de qualquer coisa relacionada comigo? Cara, já vim preparado, meu irmão. Que isso, cara? Tá maluco? Mão no pelo, cara. Porra. A gente vai pegar alguma doença, né, cara? Tem que usar proteção. Falou, hein, Drauzio Varela? Meu irmão, você fuma, cara. Quem é você? Pô, cara, você vai pra lá no Rio Tietê mesmo? Quem é você com esse bafo de câncer pra falar de mim, meu irmão? Pô, você fuma, cara. Esporte é vida! Cara, para com isso. Você não perdeu sua carteira, isso é lixo hospitalar, cara. Cala a boca, meu irmão. Você fuma, cara. Quem é você? Cara, pelo amor de Deus, você vai enfiar a cabeça dentro do micro-ondas, cara. Meu irmão, cala a boca. Você fuma, cara. Deixa eu viver a vida. Falei pra ele se cuidar, cara, mas o cara não me ouvia. O que você tá falando? Você fuma, cara. Você fuma, cara. Quem é você? Então, vendo o vídeo, vocês devem estar se perguntando assim, mas que idiotas, né? Por que essas pessoas fumam? Que idiotas, que imbecis. Se há tanta propaganda negativa com relação a isso, né? Por que as pessoas, elas fumaram tanto tempo? Por que as pessoas fumam? Na verdade, a propaganda negativa ao cigarro é algo que começou de mais ou menos 1995 para cá. Nós temos aqui, olha só, que imagem mais icônica. Bom velhinho,
e uma simbologia da Mamãe Noel, ambos numa peça ou em peças publicitárias, e vendiam cigarros. Isso aqui era encontrado em diversos locais. Isso aqui era encontrado nos diversos locais em que o público estava caminhando, estava inserido. Isso aqui passava nas TVs. E nós sabemos como a mídia influencia no consumo de qualquer produto. As indústrias de cigarro utilizavam muito a mídia. Inclusive o cigarro era colocado como algo anti-estresse. Olha só, a mulher colocada, mais uma vez, a serviço da publicidade. A mulher sendo colocada com toda a sua sensualidade, né? Com toda a sua ousadia. A mulher sendo colocada, mais uma vez, na verdade, como um produto que vai vender um outro produto que é o cigarro. E nós vemos muito isso hoje nas propagandas de cerveja. Cerveja que, como vocês sabem, tem a sua venda autorizada e menos combatida que o cigarro. Hoje em dia não se veicula mais propaganda de cigarro na TV, o que acontecia até um tempo atrás. Entretanto, as propagandas de cerveja, elas passaram, ultimamente, já entrando em outro assunto, mas que é bem parecido, por uma outra regulação. Elas ainda passam na TV. Entretanto, né, contudo em outro horário. O horário que as propagandas de cerveja passam na TV costuma ser mais tarde, costuma ser agora após as 10 da noite, após o horário nobre, na verdade. E outra coisa, as propagandas de cerveja hoje em dia, elas têm passado até com um ar de conscientização. A ideia do não beber e dirigir. A empresa da Heineken fez isso esses dias. A empresa da Heineken colocou na TV propagandas em que uma pessoa se negava a beber porque ia dirigir. E o seu argumento era que adorava a Heineken, mas que preferia dirigir do que beber naquele momento. Então, para vocês verem que hoje em dia estão utilizando o produto para fazer parte de um outro nível de conscientização. Já o cigarro não. O cigarro tem sido combatido nas diversas esferas. E voltando a falar de TV, o cigarro ele saiu da TV. Houve um combate tão grande nos últimos tempos que o cigarro saiu da TV durante um bom tempo. Saiu da TV, saiu do cinema comercial. Entretanto, ele tem voltado nos últimos tempos para a TV, mas sempre para dar um tom de vilania a alguns personagens. É muito comum que nós vejamos que os vilões, eles fumam. Ou seja, é uma forma também de vilanizar o cigarro. Por fim, quem foi criança entre 80 e 90 conhece essa imagem aqui. Vocês podem perguntar aos pais de vocês. Cigarrinhos de chocolate ao leite com o menino aqui fumando. Isso aqui era o sonho das crianças. Ou seja, de uma forma ou de outra, havia um estímulo ao consumo do cigarro, ao consumo do cigarro mesmo, do tabaco, da nicotina, quando nós crianças víamos essa propaganda, ainda que fossem apenas cigarro de chocolate. Aqui nós imitávamos o gestual, nós imitávamos o que os adultos faziam, que a gente queria, na verdade, crescer para poder também fazer. E agora vocês verão um vídeo que vai trazer diversas propagandas que fizeram muito sucesso sobre o cigarro. Essas propagandas, elas estavam sendo vinculadas na TV. E vocês que são público da geração 3D, vocês que são público das redes sociais, não seriam tão afetados pela TV, mas ainda assim nós sabemos que o povão, nós sabemos que as classes C e D, principalmente, elas ainda consomem muito televisão. Antigamente, era muito comum, como eu falei anteriormente, que nós víssemos o cigarro sempre ligado, e vocês verão nesse vídeo, a coragem, a uma vida saudável, olha só que ironia, né? O esporte, e a uma vida aventureira. E é isso que nós veremos nesse videozinho que vocês assistirão agora. Alguns homens sabem que a beleza dos cavalos selvagens está na sua liberdade. Venha para onde está o sabor. Venha para o mundo de Marlboro. Like a flame, you touch my life. Felt so good, felt
Isto é Hollywood. Chegou Califórnia 90. Mais tamanho, mais prazer. O que é mais curioso é que esse rapaz aqui é um ator chamado Eric Lawson. Eric Lawson, ele foi o terceiro ator da marca que ele fez propaganda aí, a Marlboro, a morrer em decorrência exatamente do fumo. Ou seja, ele foi o terceiro ator a morrer por conta do cigarro. Olha só que coisa mais irônica, né? E as suas famílias, lógico, processaram e conseguiram obter os recursos que entraram, desculpa, essa parte eu tenho que cortar. E as suas famílias processaram e, até onde eu sei, elas conseguiram obter de volta indenizações e assim vai. Ou seja, o feitiço virou literalmente contra o feiticeiro. Essa propaganda aqui, ela é icônica, ela é inesquecível. A coragem que o cigarro trazia aqui para o cowboy era algo imenso. Ele já foi, inclusive, indicado até como tratamento de saúde. Ele já foi indicado como algo anti-estresse, como algo que acalmaria e assim vai. Sem contar, eu já falei da TV, do nosso cinema. De 30 a 60, das décadas de 30 a 60, o cigarro, ele era um sinal de ousadia, de coragem, de sucesso, até de dinheiro. É incrível como o cinema utilizou o cigarro em uma fase de glamourização, na verdade, desse produto. Então o cinema, ele foi um dos elementos que mais trouxe glamour à atitude do fumar. Ou seja, fumar significava ser descolado, ser descontraído, estar na moda. É por isso que as pessoas fumavam. Então a gente não vai julgar o coleguinha, né, se existem outras coisas que vocês mesmos fazem nos dias de hoje. É lógico, as consequências são nocivas não só para o fumante, mas também para quem o acompanha, para o fumante passivo. Ainda assim, eu estou tentando explicar historicamente por que esse vício dominou a tantos. Pode passar. E agora vamos para a lei. Antes que vocês falem, a mesma ideia, a ideia repetitiva das propostas de intervenção, que é necessário que se crie uma lei para combater o cigarro. Já vou avisando, essa lei já existe. Lei 12.546. E essa lei trouxe, de fato, muito benefício. Vocês terem uma ideia, entre 80 e 95, 25% dos brasileiros fumavam. Após a implementação dessa lei e a que foi conseguido, como está a implementação, inclusive ela passou por uma nova regulamentação. É inegável que houve uma redução. Nós saímos de 25% para hoje quase 11%. Nós já sabemos que 11% de todos os brasileiros ainda é um número muito grande. Nós temos 7,1, ou seja, 7 milhões e 100 mil mulheres no Brasil que fumam, para 11 milhões e 100 mil homens no Brasil que fumam. São dados do Instituto Nacional de Combate ao Câncer. E aqui, nós veremos aqui um pouco dessa lei. Olha só. A lei é conhecida como lei antifumo. E essa lei, ela começa proibindo, entre outras coisas, fumar em ambientes fechados, públicos e privados. Ou seja uma boate, seja um restaurante,
seja um ônibus coletivo, seja um cinema, seja ele, seja um espaço, sei lá, do governo, do estado, da prefeitura, se esse local for fechado ou parcialmente fechado, é proibido fumar, segundo essa lei. E pasme, antigamente era muito comum que se fumasse dentro dos cinemas, que se fumasse dentro dos teatros, que se fumasse dentro dos bondes, dos ônibus de linha, dos coletivos como um todo. Hoje em dia é proibido fumar até dirigindo o seu carro. Agora já entra, na verdade, em uma outra legislação. Fumar dentro do seu carro não é proibido pela lei antifumo, mas é proibido pela lei do Código Nacional de Trânsito. O que é proibido de fumar, na verdade? É proibido de fumar cigarrilhas, charutos, narguilés e outros produtos em locais de uso coletivo, públicos ou privados. Ou seja, eu não posso fumar no hall do elevador do meu prédio. Eu não posso fumar em um espaço de compartilhamento do meu condomínio. Nós sabemos que muitas pessoas fazem isso, mas a lei nos proíbe. Além disso, é necessário também saber que essa lei extinguiu algo que virou moda durante o tempo, que foram os fumódromos. Vocês não são dessa época, mas há 10 anos pelo menos, aliás, mais que isso, há 15 anos era muito comum se fumar dentro de um shopping. Você estava no café do shopping ou na praça de alimentação, você acendia o seu cigarro e fumava tranquilamente. Com o tempo isso começou a ser uma prática combatida. E como os fumantes ainda eram um público muito grande, esses espaços resolveram tentar beneficiar fumantes e não fumantes. O que eles faziam para poder atrair os fumantes? Eles construíam fumódromos. Existia uma parte do shopping, existia uma parte das boates, das casas de show e assim vai, que eram destinadas aos fumantes. Então o cidadão ficava ali e havia algo como um exaustor, um local que era aberto, e ali ele poderia fumar o seu cigarro tranquilamente. O que era um saco, né? Porque a pessoa ficava afastada de tudo que estava acontecendo, da música que estava tocando, dos seus companheiros, amigos que estavam na mesa da praça de alimentação, enfim. Mas até isso, hoje, foi retirado. Mas aí fica a pergunta, e o meu direito, né? O meu livre-arbítrio de fumar caso eu queira? Onde eu posso fumar? Você pode fumar em tabacarias, em locais que são construídos com esse princípio. Você pode fumar em áreas ao ar livre, ou seja, parques, praças, áreas abertas de estádio de futebol ou na sua casa. Ou seja, essa lei ela restringe o uso do cigarro, ela restringe a propaganda que estimulava o uso do cigarro, ela restringe a publicidade na TV, ela restringe o cigarro na mão dos personagens que nós admiramos. Lógico, teve um efeito maravilhoso, inegavelmente maravilhoso. Uma redução de 25% de pessoas que fumavam no Brasil antes da lei ser aprovada para 11%. Só que nós sabemos que muito pode ser feito, nós sabemos que esse número ele pode ser reduzido bastantemente. E aí é que entram vocês, aí é que entra as propostas de intervenção social. A gente vai passar aqui para que vocês possam ter noção de mais dados. Olha só, dados do INCA, do Instituto Nacional de Combate ao Câncer. O percentual de tabagismo na população acima de 18 anos no Brasil, por que não se faz uma pesquisa com a população menor de 18 anos? Porque vocês sabem que comprar cigarro com menos de 18 anos é proibido, né? É proibido por lei, inclusive. Essa pesquisa é feita com os maiores de 18 anos. Em 89, nós vemos que em pesquisa feita eu nunca sei que nome desse negócio é esse, feita pela Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição, por esse órgão, vai nos falar que 34,8% das pessoas no Brasil com mais de 18 anos são fumantes. Em 2003, essa pesquisa nos trará um outro dado. O dado é que, na verdade, agora vai ser 22,4%. E como vocês veem, esse dado ele vai melhorando, ou seja, o número de fumantes vai caindo. 2008, 18,5%, até chegar em 2013 com 14,7%. Mas não se esqueçam, a pesquisa mais recente, feita pelo INCA,
vai nos mostrar que hoje o número é ainda mais animador. Hoje, 10,6% da população brasileira é fumante, ou seja, é inegável que esse projeto de lei, que trazia um combate mais efetivo ao uso do cigarro, ele foi bastante modificador. Ele traz dados animadores, mas é lógico, ainda há muito a se fazer. Nós vamos passar para o próximo slide agora, para que vocês possam ver um gráfico que vai detalhar essas mudanças. E as mudanças não são à toa. Olha só, nós temos aqui, em 1990, o primeiro imposto sobre o cigarro, ou o primeiro imposto que vai servir para ajudar no tratamento das pessoas que estavam desenvolvendo problemas de saúde decorrentes do uso do fumo. Olha só, depois disso, em 1996, entrarão aquelas imagens de advertência que vem atrás das carteiras de cigarro, que de fato elas são tenebrosas. Já nós colocaremos algumas no vídeo para que vocês possam ter acesso, para quem nunca as viu, compreender o que eu estou falando. Elas são tenebrosas. Além disso, nós teremos uma restrição da publicidade. Como vocês podem ver, esse gráfico aqui, ele vai trazer detalhadamente o caminho desse combate ao tabagismo no Brasil. Olha só, 1990, aqui nós temos o primeiro imposto sobre a compra de cigarros. E vocês sabem que para o brasileiro, mexer no bolso, acabou, né? Aqui eu tenho, em 1996, uma queda significativa, tanto entre homens quanto entre mulheres. E essa queda vai se dar, lógico, além do preço, por mais outras conquistas, vamos colocar assim, dessa lei. Por exemplo, essa lei conseguiu inserir imagens de advertência atrás das carteiras de cigarro. Além disso, há uma restrição da publicidade. A TV para de mostrar positivamente o uso do cigarro. A TV para de mostrar pessoas que, nas novelas, pessoas que no cinema, pessoas que eram personagens importantes e até invejáveis do grande público fumando. Além de também haver uma certa restrição nas propagandas, em cartazes e assim vai. Além disso, há um outro aumento no preço do cigarro. Mais uma vez, encarecendo o produto. Mais uma vez, fazendo com que algumas pessoas se conscientizem e invistam esse dinheiro em uma outra atividade. 98, lei sobre acesso de jovens. Ou seja, em 98, os jovens eles ficam terminantemente proibidos de adquirir tal produto. Isso vai trazer, inclusive, multa para aqueles que vendam. Nós sabemos que ainda assim as pessoas burlam, principalmente o comerciante menor. Mas aí já se começa um combate grande, né? As grandes lojas, elas têm muito medo de serem multadas. O comerciante, se fosse pego vendendo cigarro para menor, ele seria multado. 2001, aliás. Em 2001, além das advertências que ficaram mais concludentes, que ficaram mais assustadoras, nós também teremos um aumento na restrição de publicidade e começa a se divulgar o tratamento para se deixar de fumar, oferecido pelo SUS. 2003, um outro aumento no imposto de cigarros. 2006, um outro aumento no imposto de cigarros. E 2007, 2009, os municípios começam a criar legislações próprias que impediam as pessoas de fumarem em ambientes que nós podemos chamar de ambiente de uso público e privado. E aqui nós temos os benefícios, que a maioria de vocês já deve ter visto em algum local, e que são dados que podem e devem ser utilizados na redação de vocês. Olha só os benefícios. 20 minutos sem fumar, a pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal. Ou seja, fumar causa alteração na pressão sanguínea e causa alteração também na pulsação. Vocês podem utilizar isso como uma exemplificação, uma estratégia argumentativa para provar o que vocês colocam como topo frasal, que vocês colocam ali como núcleo de argumento.
Após 2 horas, não há mais nicotina circulando no sangue. E nós sabemos, se repete muito, que o cigarro tem mais de 4.308, eu acho, que substâncias. A nicotina é uma das que mais vicia. Após 8 horas, o nível de oxigênio no sangue se normaliza. Após 12 a 24 horas, vai depender muito do estado de cada um, vai depender muito, na verdade, do tempo que cada um fuma, os pulmões, eles passam a funcionar melhor, quando você os tem ainda, é claro. Após 2 dias, o olfato já percebe melhor os cheiros, ou seja, você começa a sentir o cheiro do alimento melhor, do cangote do seu namorado melhor, o paladar já degusta a comida melhor. Após 3 semanas, você respira melhor e a circulação também melhora. Após 1 ano, o risco de morte por infarto do miocárdio é reduzido à metade, ou seja, você pode colocar no seu texto como algo até mais contundente para poder chocar o seu corretor, quem sabe é um fumante, que o fumante ele corre um risco de ter um infarto do miocárdio que é 93 vezes a mais que os não fumantes. 93 vezes. E após 10 anos, o risco de sofrer infarto será igual ao das pessoas que nunca fumaram. Mas é necessário que se passe 10 anos enfrentando esse problema, enfrentando o desejo, enfrentando a mania, enfrentando o hábito, principalmente o hábito. O hábito de fumar ao acordar, o hábito de fumar ao tomar uma cerveja, o hábito de fumar no seu dia a dia. Esse hábito, ele talvez seja o grande problema. Alguns dizem que o vício, que a dependência psicológica é muito maior que a dependência física. Até porque para curar a dependência física, o próprio Ministério da Saúde, ele já utiliza de alguns artifícios. A gente verá isso no próximo slide. Vamos lá. Olha só, vamos ver isso aqui. Existe um programa nacional de combate ao tabagismo. E esse programa, ele vai ter o objetivo de reduzir, olha só, a prevalecência de fumantes e a consequente morbida mortalidade relacionada ao consumo de derivados do tabaco. Ou seja, além de tentar prevenir que existam fumantes, ele vai tentar prevenir o que o tabaco causa àqueles que fazem uso do produto. Ele vai seguir um modelo, isso é muito importante para o brasileiro, de ações educativas. De ações de comunicação, aí entra a grande mídia, e de ações de atenção à saúde, associadas a medidas legislativas e econômicas. Ou seja, aí nós temos, seja o Poder Legislativo, que garante uma lei que me proíbe de fumar num ambiente fechado, de uso público ou privado, e também as questões econômicas, né? Ele vai ficando cada vez mais caro, vai ficando incompatível você manter esse vício. E os impostos, eles são comumente destinados ao tratamento daqueles que sofrem de algum problema referente ao cigarro, ou também são destinados àqueles que querem parar. Esses impostos servem para esse tratamento. Então, olha só, além disso, esse programa também vai investir na prevenção da iniciação ao tabagismo. E aí que entram muitas vezes a escola, e aí que entram muitas vezes as redes sociais, e aí que entram muitas vezes até os youtubers, que podem, a gente vai ver isso agora com a nossa intervenção, que podem nos auxiliar nesse combate. A ideia é promover a cessação de fumar, é fazer com que as pessoas parem de fumar, e também proteger a população que não é fumante da exposição do cigarro. Nós sabemos que os fumantes passivos também têm condições de desenvolver, e mais até que os ativos, problemas recorrentes ao cigarro. Ou seja, a legislação ela tenta prevenir. Aquele que tenta começar a fumar, tenta prevenir aquele que já fuma, de piorar a sua situação de saúde, e tenta proteger o não fumante. Para vocês verem como é importante. E o SUS, que vocês gostam tanto de falar mal do SUS, né, o maravilhoso SUS, que seria de nós sem o SUS. O SUS tem uma participação imensa nesse Programa Nacional de Combate ao Tabagismo, ele é responsável por esse sucesso. O SUS vai trabalhar com grupos de apoio em que os tabagistas, em conjunto, eles podem desabafar, em que os tabagistas eles podem ali contar das suas dificuldades, porque não é fácil. A abstinência, ela é perturbadora,
e eles se apoiam. Esses grupos são espalhados por todo o Brasil e coordenados, lógico, também por ONGs, mas por ações do SUS. Além disso, além das reuniões de apoio, o SUS também oferece consultas de acompanhamento. Acompanhamento com psicólogos, acompanhamento com médicos e acompanhamento também com nutricionistas. Por quê? Muitas pessoas têm medo de elevar o seu peso quando param de fumar. Espalhe-se que a compulsão pelo cigarro vai ser trocada pela compulsão por comida, por exemplo. E ela é normalmente trocada pela compulsão por comida. Então o SUS também oferece, junto a esse tratamento, a presença de um nutricionista e um psicólogo, se necessário. O SUS também entra com pastilhas de nicotina, com adesivos de nicotina, gratuitamente, lógico, para aqueles que vierem a precisar se desvencilhar do vício físico, vamos dizer assim. E aqui, a proposta de intervenção social. Como é que nós podemos fazer algo, ou propor algo, se já existe uma lei, se já existe um programa do próprio SUS, se tanta coisa já foi pensada, se tanta coisa já é feita. Então eu trago aqui algumas ideias que, lógico, elas podem ser expandidas, melhoradas, modificadas. Aí cabe a vocês. Olha só, isso aqui eu retirei do site do INCA. A identificação dos fatores determinantes da iniciação e da cessação do tabagismo é, portanto, fundamental para o planejamento de ações. Ou seja, nós podemos colocar na nossa proposta de intervenção que é necessária uma ação de identificação dos determinantes da iniciação e da cessação. Ou seja, por que as pessoas começam a fumar? É necessário que sejam feitas pesquisas para se descobrir por que as pessoas, com tantas informações, começam a fumar. É necessário também saber por que elas querem parar de fumar. Isso pode trazer um conjunto de ações que serão bastante benéficas para esse combate. Então, fazer uma pesquisa pode entrar também como uma ideia para auxiliar vocês a construir essa proposta interventiva. E quem é que pode fazer pesquisa? Os próprios órgãos do governo, além de empresas privadas, claro, além de ONGs, claro. Mas vocês veem como as pesquisas que foram feitas pelos órgãos do governo, pelo Ministério da Saúde, ou até pelo INCA, elas são essenciais. Nós vamos ter a noção de como essa melhoria tem sido efetiva. Além disso, é importante que nós usemos hoje as redes sociais. A maioria dos jovens, principalmente aqueles que ainda se começa muito a fumar na juventude, eles usam as redes sociais bem mais do que se usa a televisão. A televisão ela está para o mais velho, como o YouTube, como as redes sociais estão para os mais jovens. Então a utilização de propagandas que sejam contundentes, que sejam chocantes, realizadas pelo Ministério da Saúde e através das redes sociais. A pergunta é como é que elas serão veiculadas? Redes sociais, em acordo, em apoio, em conjunto, serão bem efetivas. Além disso, eu sou muito amante do dia D. Imagina só, pega aquela praça imensa de Guarabira, perto do Objetivo, e você arma tendas que terão a presença de diversos profissionais, tendas que terão uma equipe multiprofissional. Decorem esse nome, equipe multiprofissional. Aí você vai poder colocar a presença de médicos, psicólogos, nutricionistas e até educadores físicos. Todos sabemos que uma atividade física é importante para tentar combater a abstinência. Interessante que nós coloquemos essa questão do dia D como uma proposta. E quem poderá fazer o dia D? Aí pode ser uma ação nacional, pode fazer parte do programa de combate ao tabagismo. Essa ação pode ser feita pela mídia. Nós sabemos que algumas ações são feitas por canais televisivos até, que oferecem essas propostas de dia D, dia de combate a alguma coisa. Então pode ser feita em parceria, pode ser feita só pela mídia, porque isso é uma ação que acaba se tornando uma ação social comercial. Pega bem para aquele veículo de comunicação. Nós sabemos que não existe almoço grátis, nada é à toa. Eu
Né? Se fosse minha redação, eu investiria muito na história do dia D. Uma outra coisa que eu acho que poderia também ser bem significativa é o depoimento em vídeo de ex-fumantes ou familiares que perderam o ente querido. E esses depoimentos poderiam ser veiculados em horário nobre, poderiam ser veiculados nas redes sociais, poderiam ser veiculados até no dia D. Leva-se um data show e se coloca ali, se arma uma telinha para que as pessoas possam assistir. Esse tipo de depoimento costuma ser muito bem recebido pela população e, ao mesmo tempo, é um depoimento que costuma chocar, emocionar e até constranger os fumantes. Enfim, agora, né, nós terminamos a nossa aula. Vocês verão que no final de tudo aparecerá ali os créditos de onde foram retiradas as nossas fontes, onde vocês encontram nossos vídeos. E aqui nós temos um desenho para terminar, para que vocês possam ver a dificuldade que o nosso personagem tem ao parar de fumar. Deixando de Fumar. Versão brasileira Centauro. Me sinto meio mal ultimamente. Por que será? Boa tarde, amigos. Aqui é o Dr. Nicotina, trazendo as dicas diárias sobre saúde. Você fuma um cigarro atrás do outro? Parece que sua língua é de couro? Tem coceira na garganta? Seu coração fica palpitando? Bom, você só tem mais 2 minutos de vida. A menos que pare de fumar imediatamente. Você só precisa escrever encomendando um exemplar do meu ótimo livro Cura Certa para o Hábito de Fumar. Meu endereço é Estrada do Tabaco, Montanha Fumegante, Tennessee. Rápido, 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 rápido! Correio. Entregas. Cura certa para o hábito de fumar. Ah, puxa, isso é pra mim. Se você precisa vencer o hábito de fumar, coma uma salada de carne fresca de corvo. Isso parece lógico. Ei, chefe! Tem fogo? Obrigado, chefe! Um corvo! Se você precisa vencer o hábito de fumar, coma uma salada de carne fresca de corvo. Esse gato está numa luta para parar de fumar. Era tudo o que eu queria saber. Espere um pouco! Quem disse que você precisa parar de fumar? Talvez a marca que você fume seja forte demais. Vamos fazer um teste. Isso parece lógico. Primeiro acendemos a minha marca. Agora experimentamos a sua. Bom, qual é a diferença entre as duas marcas? Sua marca é mais suave. Está absolutamente certo. Eu ainda continuo com o hábito. Escute, chefe. A verdadeira cura é usar a força de vontade. Força de vontade? Isso parece lógico. Bom, você só precisa ficar falando força de vontade, força de vontade, força de vontade. E você para com esse hábito com certeza.
Força de vontade, 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 força de vontade. Parabéns, chefe! Está curado! Meu coração é um vagabundo, adoro perambular pelo mundo. Eu nasci pra descansar. A cura certa é salada de corvo. Fume por prazer. Por mais que nós brinquemos, né? É um vício que não é brincadeira. É importante que esse combate seja feito de forma efetiva, de forma consciente, de forma contundente e com muita seriedade e também com muita compreensão. Eu esqueci de colocar, mas agora antes de me despedir, eu lembrei, e é importante que vocês vejam isso também, o apoio da família. Porque às vezes a família ela vai julgar o fumante como alguém que não para porque ele não quer, é safadeza, é preguiça e assim vai. Então o apoio da família, o incentivo da família pode auxiliar bastante nessa ideia de parar de fumar. Então é isso, eu desejo uma boa noite, uma boa madrugada, um bom dia, uma boa tarde, enfim, dependendo do horário que vocês venham acessar esse vídeo, e falar para vocês que no próximo sábado eu estarei com a proposta de redação sobre cigarro no objetivo, mas também colocarei no nosso grupo para que aqueles que não possam ir pessoalmente possam pegar. Eu sei que vocês estão precisando de folhas de redação, tem textos para serem passados a mim, também disponibilizarei lá no sábado. Deixarei com Beatriz Simone, já combinei com ela, e vocês podem pegar com ela em outro horário, caso não possam estar, enfim, pegar no sábado pela manhã comigo no objetivo. Último recado, nossa aula ela será na terça-feira à noite, a aula que eu tenho que repor, porque na sexta-feira eu tenho um compromisso, na sexta-feira eu tenho uma aula-reunião para poder ministrar à tarde, para poder participar à tarde. Então, a nossa próxima aula, que vai ser uma aula de reposição, será terça-feira. Então, mais tardar é isso, até logo, um abraço.